Sou babaca por não querer mais nada com ele? Em 2018 conheci um menino que me enviou uma DM pelo Insta. Ele era um ano mais novo. Começamos a conversar e conforme os meses se passaram ficamos bem próximos e até viramos várias noites conversando. E um dia ele confessou seus sentimentos por mim e é claro eu disse que não o via daquela forma e ficamos por isso mesmo. Em 2020 comemorei meu aniversário e convidei todos meus amigos e ele era um deles. Ao longo da noite percebi que ele e uma amiga muito próxima a mim estavam conversando. Não vi maldade até porque eles pareciam estar se dando bem. Fiquei até que feliz já que meu amigo era bem tímido e antissocial, então não vi problema. Foi aí que tudo começou. Conforme o ano foi passando por conta da pandemia não vi os dois com frequência então decidimos criar um grupo com nós três, eu, meu melhor amigo e ela minha melhor amiga na época. No começo ficávamos horas conversando em ligação, era muito divertido. Ao longo do tempo a frequência das ligações e mensagens foi diminuindo e quase não conversávamos. Minhas mensagens no grupo eram ignoradas e respondidas com respostas frias e secas. Quando saíamos eu sempre sobrava e eu não entendia o porquê disso, eu que juntei esses dois então por que diabos estão me tratando dessa forma? Me senti atraída por ambos os lados, a partir desse momento eu passei a ter sentimentos por ele o que tornou tudo mais difícil pois descobri que os dois estavam juntos, e eu por muito tempo guardei tudo isso pra mim já que eu não queria estragar ainda mais a nossa amizade. Eu sempre estava lá para eles mesmo com toda a desfeita e falta de consideração de ambos, então sempre que eles precisavam de mim eu os ajudava a resolver seus problemas de casal que por acaso não eram poucos, era um vai e vem sem fim que durou até o meio de 2022. Depois do término dos dois acabei me aproximando muito do meu melhor amigo de novo, eu estava muito feliz e às vezes a gente flertava durante as nossas conversas. Por outro lado minha amiga me ligava quase que diariamente chorando por ele e eu ajudava ela a lidar com isso, estava sempre em sua casa e ela na minha, eu sabia que era errado, sabia que estava sendo uma amiga ruim, mas o que eu podia fazer? Eu o conheci primeiro, eu queria estar com ele tanto quanto ela. Então um dia resolvi chamar ele para o meu apartamento já que meus pais fizeram uma viagem de negócios e nós acabamos ficando e passamos a noite juntos. Depois disso ficamos bem mais próximos e passamos a ter encontros, tudo isso sem a minha amiga saber. Eles ainda eram amigos e eu sabia que eles tinham suas recaídas mesmo que eu e ele estivéssemos ficando e isso me machucava muito e ao mesmo tempo eu pensava que isso era justo querendo ou não. Sempre que eu o confrontava sobre isso ele dizia que ela não significava mais nada para ele que só eu importava e que só ficava com ela por pena. Quando fomos a um restaurante para um encontro acabamos nós esbarrando com a minha amiga e mais um cara com quem ela estava. Foi aí que a ficha dela caiu e ela sacou tudo. Na hora ninguém reagiu apenas nos cumprimentamos e fomos para nossa mesa onde recebi encaradas e olhares de desprezo da parte dela. Não pude evitar o sentimento de culpa. Desde então ela não fala mais comigo e eu não tenho mais muito contato com o meu antigo melhor amigo. Sei que no fim a culpa foi minha e que todos nós saímos dessa magoados e hoje em dia desde que eu e ele paramos de ficar ele tem corrido atrás de mim e faz várias declarações de amor para mim. Mas eu já não tenho mais sentimentos por ele e não quero voltar a ter nenhum tipo de contato com ele. Me sinto arrependida e sei que perdi para sempre a amizade de uma amiga incrível não tive a oportunidade de me desculpar e acho que ela nunca esperou isso de mim. Fui babaca por brigar com meu namorado por dormir na mesma cama com outra? Inconclusivo. Eu, M, 21 anos, namoro há 4 anos, H, 20 anos. Namoramos à distância desde o início do namoro, pois fazemos universidades diferentes em cidades diferentes. Em alguns finais de semana voltávamos para nossa cidade natal para então nos vermos. Funcionava assim e íamos bem, isso é importante saber. Certo final de semana eu não pude ir pois estava em período de provas na minha universidade. Ele foi para nossa cidade visitar os amigos e a família. Acontece que naquele final de semana o primo dele ia dar uma festa, ele vive para fazer festas. Nós tínhamos combinado que ele voltaria para casa ao final da festa, já que ele tinha as chaves de casa com ele. Mas ele decidiu dormir lá. Havia uma amiga minha melhor amiga na época, que estava nessa festa. Ao invés de meu namorado voltar para casa como tínhamos combinado, ele ficou e dormiu na mesma cama com essa minha amiga, sozinhos, no quarto. No dia seguinte, ele me contou que havia dormido lá, mas não me contou que havia dormido com essa minha amiga. Pois bem, eu não sabia que isso tinha acontecido e pensei que ele havia dormido com os outros garotos. Novamente, em um outro final de semana que eu também não pude ir, ele foi para ir a uma festa, desse mesmo primo. E novamente minha melhor amiga estava lá e eles novamente dormiram na mesma cama, sozinhos. Dessa vez, às 5 da manhã, ele postou um stories voltando para casa com essa minha amiga do lado. Questionei como havia sido a noite e foi então que ele me contou que havia dormido com ela na mesma cama como na outra vez. Só que eu não sabia que tinha rolado isso outra vez. Fiquei possessa de raiva e com ciúmes, obviamente. Tivemos uma discussão horrível naquele final de semana por mensagem e marcamos de nos encontrarmos no outro para conversarmos.
Acontece que eu sou uma pessoa muito insegurança por causa de outros relacionamentos. Tanto ele quanto ela sabiam disso, ela ainda mais por me conhecer há mais de 6 anos. Fiquei muito chateada a ponto de pensar o que poderia ter acontecido já que não havia ninguém com eles no quarto e também pensei no que os outros poderiam achar de toda essa situação. Me senti uma idiota por ser muito permissiva com ele já que ele também possuía muitos ciúmes e evitava de fazer muitas coisas para não o deixar chateado. No final de semana que nos vimos tivemos uma discussão novamente e chorei feito uma boba. Falei para ele que se fosse a situação contrária ele ficaria irritado e não gostaria da situação. Ele mesmo concordou com isso. Ainda assim, pedi um tempo e fiquei muito mal com a situação. Minha amiga pediu desculpas e disse que não houve nada, pois ela me respeitava muito. Ainda assim, não gostei que não me foi contado que aquela situação já havia acontecido, tanto por ela como por ele. Não acho normal dividir uma cama com a amiga da sua namorada e nem ao menos informar que isso aconteceu. Como vingativa que sou, tratei ela mal e ele pior ainda, pois queria que sentissem o que me fizeram. Fiz questão de sair para festas e passeios com os meus amigos. Bloqueei ele de todas as minhas redes sociais e só deixei aberto o meu Instagram para que ele pudesse ver o que eu estava fazendo. Minha família disse que eu estava fazendo uma tempestade por uma coisa pequena. Minhas outras amigas diziam a mesma coisa. Fiquei ainda mais mal por achar que eu realmente estava fazendo uma tempestade desnecessária. Me chamaram de babaca por agir como agir, por ir às festas e curtir com meus amigos enquanto ele ficava em casa, sofrendo. Ao final, nos voltamos e ele me disse que nunca mais faria o que fez. Essa minha amiga parou de falar comigo, nossa relação já não vinha sendo as das melhores há muito tempo, e nunca mais nos falamos de novo. Ainda assim, até hoje penso que poderia ter agido melhor e que talvez fiz uma tempestade à toa, já que ao final, eu voltei para ele e nunca mais falei com essa minha amiga, ex-melhor amiga. Fui babaca? Sou babaca por postar um status no WhatsApp? Eu, F16, nesse domingo eu estava querendo descansar, já era quase 18 horas da noite e minha mãe, F36, veio no meu quarto avisar que os primos dela estavam a caminho lá de casa. Eu me senti incomodada pelo fato de que eles tiveram o dia inteiro para ir lá em casa e resolveram ir no fim do dia, mas ok, eu não impliquei. Fiquei no meu celular por tanto tempo que não percebi que eles tinham chegado. Então eu, como a boa adolescente antissocial que sou, não queria sair do meu quarto e fiquei com vergonha de ir lá na sala para dizer oi, porque para mim ia ser uma vergonha ir lá depois de tanto tempo que eles haviam chegado. Aí eu comecei a postar no Stories. Meu primeiro post foi o seguinte: meus parentes tudo na sala. Eu ainda nem fui falar com ninguém, credo. No domingo um monte de gente em casa, eu querendo paz e sossego. Vem minha mãe 5 horas da tarde e fala que a família tá chegando, tem a dó, né? Realmente reconheço que nisso eu errei, mas meus outros posts foram falando da vergonha que eu estava de ir falar com eles. Até que a minha irmã me empurrou para fora do quarto, eu só disse oi. Logo pouco depois disso eles foram embora e eu realmente me senti aliviada. Um tempo depois um dos meus parentes que foram lá em casa viu o post e mostrou para todo o restante da família. Eles ligaram para minha mãe e ela veio com tudo para cima de mim, me xingou de tudo que passou na mente dela e me disse que eu deveria ter senso e vergonha de humilhar ela desse jeito. Meu pai chegou um tempo depois e minha mãe contou para ele o ocorrido. E ele veio falar comigo que a casa era dele, que ele chamava quem ele quiser na hora que ele quiser e que se eu tava achando ruim era bom eu pegar as minhas coisas e sair da casa dele. Eu fui ainda pedir desculpas pros familiares e a grande parte entendeu meu motivo e só ficou um pouquinho chateada, mas relevaram só uma prima da minha mãe que veio falar um monte pra mim. Sou a babaca?